A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos. Eu sou o diácono Claudionor Machado, este é o Preparando-se para a EBD e nós estamos mais uma vez ao vivo nesta live fazendo um breve comentário da lição da Escola Bíblica Dominical que ocorrerá no próximo domingo. Nós sabemos que está um tanto difícil dos irmãos irem congregar, dos irmãos estarem na igreja para participar da Escola Dominical, haja vista o embate ou o combate que nós estamos fazendo ao Covid-19, ao mais novo coronavírus. Desta sorte, nós pedimos a Deus que esta live, este comentário alcance várias pessoas e que todos sejam beneficiados com a aproximação da Palavra de Deus por intermédio da rede social. Então fique conosco, nós vamos estudar hoje a lição de número 3 do segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando sobre o livro dos Salmos, estamos estudando os Salmos e vamos hoje adentrar na lição de número 3. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus e na sequência estaremos com a direção do Espírito Santo comentando este assunto que é de suma importância, tá bom? Pai amado, eu te agradeço pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estar na tua presença. Eu sei que, Senhor, se não fosse a tua graça, eu não estaria aqui hoje. Te pedimos, Senhor, por toda a nossa cidade, te pedimos por todo o nosso estado, por toda a nossa nação, pelo mundo inteiro, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não leve em consideração, Senhor, os pecados dos maus, que vêm afetando também os bons. Deus, tenha compaixão de nós. Pela tua infinita misericórdia, cura-nos desta enfermidade, nos dá a condição de voltar a congregar livremente, Senhor. Nos dá inspiração neste momento para que esta live possa alcançar o objetivo posto, que os teus irmãos possam também estudar esse assunto com dedicação. Para a glória do teu nome eu agradeço por tudo. Amém. Já está conosco aí a Eliana Câmara. Doutora Eliana Câmara. Doutora Eliana Câmara Velar. Deixa a gente dar a devida deferência, né, doutora? Doutora Eliana Câmara, advogada renomada em nossa região. Eu mesmo sou um dos que acompanho as andanças da doutora Eliana. De vez em quando ela está num local diferente, assistindo um curso em algum local. Uma advogada de muita estima, de muito respeito e consideração na nossa região. Minha colega, seja bem-vinda à nossa live. Meus queridos, nós estamos estudando nesse trimestre um comentário que foi feito pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Este aqui, Adriel Gonçalves do Nascimento. Pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, grande homem de Deus, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, em Uberlândia, Minas Gerais, bacharel em teologia, advogado tributarista, nosso colega, né, doutora Eliana, advogado, bacharel em teologia, como já disse, pós-graduado em direito tributário, também tem essa pós-graduação em planejamento tributário pela IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Uberlândia, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e articulista e conferencista. A Betel ela tem feito questão de colocar homens de peso para comentar suas lições, seus assuntos, e o pastor Adriel é um desses homens e nós temos o prazer, o privilégio de tê-lo comentando esta lição. Nós estamos estudando sobre os Salmos, tivemos a primeira lição, muito boa a primeira lição, quando nós falamos sobre Salmos, um guia devocional para o cristão. Nós aprendemos ali palavras que estão dentro dos Salmos, que às vezes nós não as compreendemos, mas ficou fácil a nós depois da primeira aula. Na lição 2, nós aprendemos Jesus Cristo e missões nos Salmos. Nós vimos que Jesus está presente nos Salmos. Os Salmos também são messiânicos. Olha que interessante. Os Salmos são messiânicos. Às vezes alguns leem e não entendem, mas os Salmos são messiânicos. Por exemplo, o Salmo 91, que diz: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te sustenham em suas mãos e não tropece com o teu pé em pedra. Está lá no Salmo 91, e Jesus disse isso também para Satanás, quando foi tentado ali em Mateus, capítulo de número 4, se não estou enganado. E hoje, na lição de número 3, nós entramos num tema muito bom: o Supremo Bom Pastor. Na lição de número 1, eu fiz uma apresentação de vários livros. Eu não trouxe este livro aqui que agora eu trago. Este livro aqui, quem é quem na Bíblia Sagrada,
É um livro que vai te auxiliar a compreender quem é Asaf, quem é Jedutum, quem são os filhos de Coré. Você vai compreender por este livro aqui. Ele tem todos os personagens da Bíblia comentados a sua história. Ele é da editora Vida. Eu adquiri este livro há alguns anos, inclusive adquiri da mão do Dr. Luiz de Matos. Dr. Luiz de Matos esteve aqui em Luiz Eduardo Magalhães, inclusive ficou hospedado na minha casa. Deus é bom, eu tive o privilégio de hospedar aquele homem e sua esposa na minha casa. E aproveitando, ele até terminou a escrita de um dos seus livros lá na minha casa, a professora Iraide Nobre. Iraide Nobre foi quem fez a correção ortográfica do livro, de um dos livros do Dr. Luiz de Matos. Eu fiz um auxílio teológico. O Dr. Luiz de Matos não precisa do meu auxílio teológico, mas ele me deu o privilégio, eu fiz um auxílio teológico e a Iraide Nobre fez a correção de todo o livro. E eu comprei toda a coleção do Dr. Luiz de Matos e na época também comprei este livro aqui, Salmos 23, Aprendendo com Davi e Suas Ovelhas. E este livro, comparado, paralelo ao livro do trimestre, o livro do pastor Abner, lembre-se, a revista é comentada pelo pastor e doutor Adriel Gonçalves. Mas um dos livros do livro do trimestre que vem sendo indicado é esse aqui, do bispo Abner. E eu tenho este aqui também do Dr. Luiz de Matos. Inclusive, há poucos dias fiz contato com o Dr. Luiz de Matos. Nós conversamos na rede social, eu perguntei como ele estava. Se ele estiver acompanhando essa live, um grande abraço ao meu amigo Dr. Luiz de Matos, grande escritor e também escritor do livro do Salmo 23. O nome do livro é o Salmo 23, Aprendendo com Davi e Suas Ovelhas. E nós vamos fazer uso desse livro hoje na nossa live, neste resumo, ou neste preparando-se para a Escola Bíblica Dominical, que ocorrerá domingo de manhã. Se você não for, nós estamos tomando os devidos cuidados quando os irmãos vão à igreja, um número pequeno de irmãos, a gente senta separado, toma toda a medida de segurança de saúde. Mas se você não for, a live vai ser transmitida no domingo pela manhã. Geralmente o nosso pastor José Carlos de Souza, a quem eu deixo um grande abraço, é quem faz a transmissão, ou algum outro professor que ele delegar. Às vezes eu, às vezes o pastor Lucas, às vezes o pastor Sérgio, às vezes o presbítero José Nilson, às vezes o presbítero Murilo, às vezes o auxiliar Daniel, ou qualquer outro que esteja. Geralmente são grandes homens bem preparados para este fim, e o pastor então delega e a gente faz lá na hora com o nosso pastor. Também está conosco a Luana Maia. Seja bem-vindo, Luana. Vamos então, meus queridos, à nossa lição. Estamos estudando o livro dos Salmos e hoje falaremos sobre o Supremo Bom Pastor. E aqui já é interessante nós comentarmos que a Bíblia Sagrada, em vários locais, ela faz referência do povo de Deus, o povo de Deus, com Deus, como que um pastor cuidando de suas ovelhas. Em algum momento a Bíblia vai dizer, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Em outro momento a Bíblia vai dizer, cuidado, isso aqui é pastor, isso aqui é mercenário. E é muito interessante esta observação, porque há realmente uma diferença do ser pastor. Se você abrir a sua Bíblia aí já agora no Evangelho de João, no capítulo de número 10, você vai observar que em João 10 tem as duas classes. Tem a classe do pastor e tem a classe do mercenário. E lá João 10 começa a colocar as diferenças. Olha, o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O pastor é aquele que cuida das ovelhas no pasto. O pastor é aquele que traz as ovelhas ao aprisco. O pastor é aquele que tira os carrapichos e cuida da lã da ovelha. O pastor é aquele que fica na porta das ovelhas. Aí ele começa descrevendo o mercenário. O mercenário é aquele que, em vez de ficar na porta, pula. Ele entra por um caminho mais fácil. O mercenário é aquele que, em vez de ir à frente das ovelhas, pois o pastor vai na frente, uma vez que as ovelhas ouvem a sua voz e lhe entendem, lhe compreendem, lhe conhecem, melhor dizendo. O mercenário não, como ele sabe que as ovelhas não ouvem a sua voz, ele vai atrás das ovelhas, empurrando as ovelhas. O mercenário, o pastor, quando vê o perigo, ele dá a vida pela ovelha. O mercenário, quando vê o perigo, ele foge. E aí Jesus vai fazendo uma comparação entre um e outros e culmina em João 10,10 quando diz, porque o ladrão, o mercenário,
não vem senão matar, roubar e destruir, que a gente utiliza muito aplicado a Satanás, porque se aplica muito bem. Mas ali está falando do pastor e do mercenário, daqueles que, em vez de entrarem pela porta, de esperar o rebanho crescer por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 ovelhas, ele quer então pular etapas, ele quer de uma forma ou de outra se apropriar de um rebanho que não é dele, o rebanho de Cristo, e assim por diante. Então a lição de hoje ela vai também entrar neste assunto. Nós vamos falar muito sobre pastor e ovelha, especialmente pela instrumentalidade poética do rei Davi, que escreveu o Salmo de número 23. Então você deve ficar ligado conosco que nós vamos fazer este comentário agora. O nosso textuário diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Começando já do textuário, você vai encontrar muitas interpretações. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai faltar coisa boa, não vai faltar coisa ruim, não vai faltar nada. Outro você vai dizer: o Senhor é meu pastor, não me faltará, ou seja, o Senhor não vai faltar a mim, eu sempre terei o Senhor comigo, Ele nunca vai me deixar na mão, pode ser essa interpretação. Mas a que nós vamos utilizar aqui hoje é a interpretação onde o salmista Davi olha para Deus. Inclusive é interessante esta compreensão, porque num dado momento ele vai dizer: tu estás comigo. Então, para você compreender aquele tu estás comigo como se fosse uma mudança de cenário, você vai ter que entender já do verso número 1. O salmista olha para Deus e diz: esta é a interpretação que nós damos a você neste momento. Você, se não aceitar esta, é livre para aceitar outra, mas esta é a mais coerente que eu encontrei para trazer para vocês. O salmista olha para Deus e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele continua: deitar-me faz em verdes pastos. Você vai ver isso daqui a pouco, nós vamos ler o nosso texto de referência, onde nós vamos fazer a leitura do Salmo, né? Aí lá na frente ele diz: tu estás comigo. O salmista se colocando na posição de ovelha e apontando para o seu pastor, que é Deus. E nós temos necessitado, irmãos, fazer esta mesma observação que fez o salmista, tomar estas mesmas medidas que tomou o salmista. Deixa eu ajeitar aqui, a cadeira aqui deu um probleminha aqui. Então vamos lá, Salmo 23, verso 1 é o nosso textuário. A verdade prática ou verdade aplicada diz: Cristo, logo é para nós fazermos uma comparação, uma aplicação, melhor dizendo, nosso bom pastor deu sua vida por nós, que é o que eu já falei anteriormente, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. É o sumo pastor, deu a vida por nós, é o bom pastor, deu a vida por nós, supre nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Cristo, nenhum outro. Objetivos da lição. E aí eu te chamo a atenção que cada objetivo corresponde a um ponto da lição. Então você que vai estudar, abra a sua lição aí, a sua revista na lição de número 3 e observe o primeiro objetivo. Ele vai dizer: apresentar as características do bom pastor. Quais as características do bom pastor que estão lá no Salmo? Aí você vai no ponto de número 1 e diz assim: o pastor e suas ações. Então você vai já fazer correlação que cada ponto, cada objetivo corresponde a um ponto. Segundo objetivo: expor as necessidades da ovelha. Aí nós vamos ao segundo ponto, que diz as necessidades da ovelha. Para que precisa de pastor? É porque a ovelha tem necessidade. Entendeu? Nós vamos aprender que a ovelha é um animal muito frágil, é um animal indefeso, precisa do pastor. Aí vamos ao terceiro objetivo, que ele diz destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Nós temos que conhecê-lo. Nós temos que saber conhecer a sua voz. Aí o terceiro ponto vem dizer Cristo, o supremo bom pastor. Uma lição muito boa, muito rica. Se você gosta de ler o Salmo 23, que é um dos salmos mais lidos e mais conhecidos da Bíblia Sagrada, do Saltério, você vai gostar dessa lição. Vamos à frente. Texto de referência que daria para nós citarmos de cor, porque é muito conhecido. E eu vou dizer com muita alegria, porque eu gosto do Salmo 23. De vez em quando eu estou passando por algum apuro, eu leio o Salmo 23, e o Salmo 23 me traz acalento, acalma a minha alma. Principalmente agora, que a coisa não está fácil, nós estamos com tudo fechado aí, para chegar o pão de cada dia na nossa mesa, está com uma certa dificuldade. Mas eu leio o Salmo 23, que diz:
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Keila Clara, seja bem-vinda. Então este é o nosso texto de referência. Vamos então à introdução, porque o tempo não espera por nós, e se a live ficar muito longa, a gente já aprendeu que muitos desestimulam, desinteressam em estudar conosco até o final, em assistir a live. Introdução. Nesta lição, estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. O Salmo 23 ele vai nos levar a compreender. Edilson Soares de Souza, seja bem-vindo, meu irmão. O Salmo 23 vai nos levar a compreender que nós não somos nada sem Deus. Edilson Soares parece que é o pastor Edilson, né? Deus te abençoe, meu irmão, Pai do Senhor. Nós não somos nada sem Deus. Quando Davi coloca-se na posição de ovelha e coloca Deus na posição de Senhor, de pastor, Davi está justamente relembrando como ele agia lá atrás, quando ele era ovelha lá no campo, cuidando daqueles animais, livrando-os dos perigos. Em alguns momentos, vendo a ovelha quase sendo tragada pelo urso e pelo leão. E Davi, o cuidado que ele tinha com a ovelha, entendendo que ela era frágil, que ela não tinha condição de se defender, ele traz aquilo para a sua vida, entendendo que tudo que aconteceu consigo foi porque Deus o guardou, foi porque Deus o protegeu, foi porque Deus o deu condição. De igual modo nós, no Novo Testamento, Jesus diz bem assim: o que adianta vocês ficarem preocupados, ansiosos? De que adianta? Vocês não vão poder acrescentar um côvado na vossa altura. Você não consegue fazer nada, mas Deus cuida de vós em tudo. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na vossa cabeça. Aí, num dado momento, no Novo Testamento, Jesus diz bem assim: olhem para as aves dos céus, olhem para as árvores do campo. Aí ele compara: vejam que não tecem, não fiam. Gilberto Barros, seja bem-vindo. No entanto, nem Salomão se vestiu como elas. Isto quer dizer, irmãos, que Deus não deixa os seus desamparados. Agora, há uma necessidade de que os seus... Ana de Souza Lima, seja bem-vindo. Que os seus... A irmã Ana, pastora Ana, se não estou enganado. Seja bem-vinda, minha querida. Que os seus o reconheçam como supremo pastor. É isso que vai nos trazer a nossa lição hoje, e você é muito bem-aventurado se aguardar até o final. Vamos à frente. Primeiro ponto da nossa lição que nos diz o pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas. Alguém costuma dizer que pastor deve ter cheiro de ovelha. Não existe pastor virtual. Alguns por aí têm tentado ser pastor virtual. Uma vez por semana soltam suas lives e quando vão perguntar ele diz: o meu rebanho tem tantas pessoas. Não é assim. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que ir na casa da ovelha. Pastor tem que, como diz o texto bíblico, né? A quebrada tem que ligar, a desgarrada tem que buscar, a fraca tem que fortalecer, e assim por diante. Então o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Se Deus te deu esta aptidão, você deve ter afinco nela. Olha o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Pastores. Para os dias atuais, Deus também nos deu pastores. E você deve pastorear.
O pastor ele tem uma suprema obrigação, desde cuidar dos crentes, dos fiéis lá na igreja, dos membros, a cuidá-los também até em casa, visitar, aconselhar. Às vezes um casal está brigando, um filho está entrando por um caminho tortuoso, e esta é a função do pastor. Então deve-se tomar estes cuidados, se por acaso você recebeu este chamado de Deus, tá bom? Vamos aí ao primeiro item do primeiro ponto, que diz, o primeiro ponto diz, o pastor e suas ações. O primeiro item diz, descanso nos momentos de perigo. Davi, ao falar de verdes pastos, Davi ressalta que o seu pastor, além da proteção, revigora as forças. Você vai ter o seguinte aqui na leitura que nós fizemos. O Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Verdes pastos é o verso 2 do Salmo 23. Deitar em verdes pastos. Primeira coisa que nós temos é que o pastor sabe para onde está levando a ovelha. Ele está levando a ovelha. Adriano Schmidt, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo em paz contigo? Um abração aí. Ele está levando a ovelha para um pasto verdejante. Ele está levando a ovelha para um local onde ela vai poder se alimentar. Então a ovelha confia nele, porque ela sabe que a direção dele, do pastor, é a direção de levá-la para um local próprio, para um local bom. E o local para onde o pastor a leva é tão bom que os pastos onde estão, que uma ovelha só deita para comer depois que ela está de barriga cheia. Isso eu digo com experiência, porque eu já fui pastor de ovelha. Dos meus 10 aos meus 12 anos, meu pai comprou lá em Alagoas, um local chamado Mochotó, algumas ovelhas, e entre Mochotó e Delmiro Gouveia, eu criei ovelhas, especialmente lá no bairro Campo Grande. Eu criei ovelhas lá e eu sei o que estou dizendo. Quando a ovelha está farta, aí ela descansa. A ovelha não consegue descansar de barriga vazia. Então, quando Davi diz, deitar-me faz em verdes pastos, ele está dizendo, eu já cheguei no lugar bom, o pastor me trouxe a esse lugar bom, eu já me alimentei, eu já estou farta, né? A ovelha já estou farta e agora consigo dormir, consigo descansar. Então, primeiro ponto que nós aprendemos, descanso nos momentos de perigo. Mesmo que haja dificuldade, quem confia em Deus sabe que Ele haverá de dar uma solução. Tem um livro aí, muito bom, parece de Max Weber, que ele fala da ética protestante e o espírito do capitalismo. E na época eles fizeram uma análise de por que cristãos e judeus cresciam tanto mesmo em época de crise. Fica a dica aí, viu, meus irmãos? É porque eles levantavam cedo, deitavam cedo, não ia gastar à toa com festas, juntava dinheiro, gastava só o necessário, sempre tinha abundância. Então nós aprendemos a conviver com pouco, nós aprendemos a gastar somente o necessário. E isto nos fará com que neste momento agora, nós também suportemos todas as dificuldades, porque aprendemos a viver com pouco. Quem está acostumado a gastar muito nessa época está complicado, de gastar, esbanjar, estourar, porque a época não é disso. Logo, nos momentos de perigo, haverá uma diferença para aquele que é a ovelha do Senhor. Porque a ovelha do Senhor, além de ser educada, a ovelha do Senhor sabe também como agir. O Senhor a protegerá e a guiará por caminhos distintos. Guarde isso, que isso é muito importante. Vamos à frente aí, vamos para o item 2. O primeiro ponto que nós estamos estudando diz o pastor e suas ações. O item 2 diz, refrigério para a alma atribulada. O nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, é o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto. Olha, o salmista diz assim, no verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigerar a alma, partindo já de um glossário, partindo de um dicionário, é dar alívio interno. Ou seja, nós temos uma preocupação, a alma fica desesperada.
Mas quando nós confiamos em Deus, a alma alivia porque alguém está cuidando de nós. Eu não sou servo de Deus à toa. Eu sou servo de Deus porque Ele me chamou, e depois que eu me tornei servo, eu vi que eu fiz a coisa certa, e hoje faço questão de continuar sendo seu servo, porque Ele sempre cuida de mim. De igual modo, aqueles que estão junto comigo também são abençoados. Aprenda, é Deus quem refrigera a tua alma. Sabe aquela angústia que as pessoas chegam a ponto de querer se suicidar, das pessoas acharem que nada mais tem solução? É falta de entender que Deus está acima de tudo. Imagine você como fica a ovelha, o animal, a ovelha, quando está lá no pasto se alimentando e de repente vem um lobo, vem um cachorro selvagem, de repente vem um perigo de um abismo, de repente tem uma comida que a ovelha vai comer e vai morrer. Como é que fica esta ovelha? Acontece que Davi está dizendo que o pastor, em contrapartida, está numa posição destacada. Eu imagino que Davi ficava sobre uma pedra, ou Davi ficava num local mais alto, ou numa árvore, para observar onde sua ovelha estava. Ele imagina então que o pastor está de lá olhando e que vai sair para tomar providência própria imediatamente. Assim acontece conosco. Infelizmente, irmãos, a nossa visão é uma visão limitada. Nós só olhamos numa direção. Nós não vemos o que está depois da barreira. Só que Deus conhece todas as coisas, desde o momento em que alguém maquina ela lá na sua cama, lá no seu coração. Antes que ele fale, Deus já conhece. Nós temos várias provas bíblicas disso. Isto quer dizer que é Deus quem te guarda, meu amado. É Deus quem te guarda, minha irmã. Logo, o Senhor haverá de cuidar de todas as suas ovelhas, desde que as ovelhas sejam ovelhas do seu pastorio, né? Às vezes nós dizemos que somos ovelhas do pastorio divino, mas estamos agindo como próprios de outros pastoris. O Senhor requer de nós que nós estejamos na sua presença, dentro do seu aprisco ou debaixo das suas asas. Estão entendendo? Então vamos lá. Deus então refrigera a alma atribulada. Vamos ao item 3. O primeiro ponto, repetindo, diz: o pastor e suas ações. O item 3. Presença nas horas mais difíceis. A melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado. Vamos ver o que é que diz aqui o texto sagrado. Diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte, fisicamente falando, era um local onde, segundo dizem os livros históricos, porque eu não fui a Israel ainda, não conheço, ficavam montes dos altos, montes bem altos dos lados, e o meio era um pouco escuro. Lá tinha salteadores, lá tinha animais ferozes, e quem resolvia passar por ali já estava colocando a vida em risco, porque sabe que haveria de talvez ser assaltado, ser morto e assim por diante. Desta sorte, o salmista está dizendo, Davi está dizendo: se eu entrar por este vale, eu não temerei nada, porque tu estás comigo. Tem um outro salmo que diz que o Deus da montanha é o mesmo do vale. Na provação, seu auxílio traz. Inclusive, é um hino, este salmo é cantado em quarteto, cantado em 4 vozes por vários quartetos do nosso Brasil. Entenda, qualquer que seja a dificuldade, ela é dificuldade para mim e para você, ela não é dificuldade para Deus. Infelizmente, acontece conosco, com todos nós, de em algum momento Deus servir para nós menos que uma cibalena, menos que um Tilenol. Entenderam? Às vezes você está com dor de cabeça e não lembra de orar a Deus para que Ele cure a dor de cabeça. Confia mais no Tilenol. Não estou dizendo que você não vai tomar o Tilenol. Eu estou falando da confiança em Deus. É porque existem problemas que é como se fosse aquela conversa de Marta com Jesus. Sim, Senhor, mas Ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: não, Marta, eu estou te dizendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, irmão, qualquer que seja o problema, Deus tem a solução. O Senhor Jesus é a solução. Então basta que nós confiemos nele, com a capacidade dele resolver o nosso problema.
É o que está sendo dito aqui. Deus está presente em todas as horas difíceis. Basta você lembrar daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. E ainda tem mais uma coisa, Ele é presciente. Não vamos discutir isso aqui agora, mas você deve ficar alerta nessa questão aí também. Vamos então ao nosso terceiro ponto, ao nosso segundo ponto, que fala da necessidade da ovelha. O primeiro ponto falou sobre o pastor e suas ações. O segundo ponto fala as necessidades da ovelha. A ovelha tem 3 necessidades básicas. Primeira necessidade, proteção. Segunda necessidade, direção. Terceira necessidade, provisão. Ovelha é um animal muito dócil, irmãos. Ovelha não tem garra. Ovelha não tem dente canino para que possa se defender. Ovelha não tem pernas fortes para subir árvores, etc. Ovelha é aquele animal que simplesmente está ali. O que a ovelha serve é para fornecer lã, é para fornecer carne, é para fornecer leite, é para isso que a ovelha serve, certo? Então a ovelha, quando ela está no pasto, ela tem necessidade, no pasto, no aprisco, de dia, de noite, ela tem necessidade do pastor cuidar dela. Aí é onde entra aquela devida aplicação já. Sou ovelha, meu pastor precisa cuidar de mim. Sou pastor, eu preciso cuidar das ovelhas. Como é que as ovelhas estão? Qual comida elas estão comendo? Elas estão num pasto bom, é um pasto verdejante? Elas foram guiadas pelo pastor para aquele pasto? Isso tem que ser observado, porque uma ovelha que come uma comida ruim, que chega a causar-lhe a morte, a culpa não é da ovelha, a culpa é do pastor, que não está levando a ovelha para o local correto. Preste muita atenção, nós estamos utilizando aqui o Salmo 23, mas tem muita aplicação a ser feita nisso. A ovelha que de repente entra num perigo com um animal feroz, por que aquela ovelha entrou naquele perigo com aquele animal feroz? Onde estava seu pastor? O pastor que, por outro lado, não vai cuidar da ovelha e vai dormir enquanto a ovelha passa por necessidade, é uma questão complicada, porque na hora da prestação de contas pode ser que alguma coisa fique pendente. Então este ponto ele nos estimula a compreendermos um pouco mais. Vamos lá. As necessidades da ovelha: proteção, direção e provisão. Proteção porque ela não tem como se defender. Direção porque a ovelha não sabe para onde vai não. Eu lá em Alagoas, lá na cidade de Delmiro Gouveia, na rua de trás da nossa casa, subindo, tinha um local onde tinha uns pés de umbu. E dos pés de umbu para baixo, assim, num prado, num pasto muito grande, tinha um barreiro, onde juntava a água da chuva. Aí eu levei as ovelhas do meu pai para lá, e na parte de cima ficava o pé de umbu, na parte de baixo ficava o barreiro. Então eu digo, bom, tem pasto, elas não tem por onde sair, tem que sair por aqui. Então eu solto elas aqui e elas vão lá embaixo beber água. Elas bebem água, comem, tá fechado o negócio. Aí eu com outros meninos, né, nós fomos subir nos pés de umbu, pegar aquele umbuzinho verde e mastigar aqui no dente, brincar e se pendurar e tal. E houve uma hora que eu fiquei de cabeça para baixo no pé de umbu, enganchei as pernas, fiquei de cabeça para baixo, olhei, não vi as ovelhas, porque a ovelha é branca. Então dá para você ver as ovelhas, né? Tinha alguma malhadinha, alguma preta pelo meio, mas dá para você ver as ovelhas. Aí eu digo, cadê as ovelhas? Aí voltei ao normal, pulei no chão, não tinha nenhuma ovelha lá, e agora eu desesperei. As ovelhas, elas caminham tão devagar e tão lento, que elas passaram por nós, não passaram embaixo do pé do umbu, passaram bem do lado, e eu não vi essas ovelhas. Aí eu me desesperei, saí, fiquei olhando no chão e vi a marca dos rastros dela. Aí eu corri e fui seguindo, as ovelhas foram diretas para casa. Quando a última ovelha dobrou a esquina para entrar no aprisco, no curralzinho que tinha lá em casa, do lado da nossa casa, eu cheguei também. Aí meu pai me chamou, por que você trouxe as ovelhas tão cedo para casa? Eu digo, pai, porque já comeram demais, olha o bucho como é que tá cheio aí, tal, e eu também estou querendo ir brincar um pouco com os meninos e tal. Aí meu pai não me disse nada, mas deixa que ali foi uma displicência minha, porque a ovelha não tem senso de direção. A ovelha, se uma delas passar por uma cerca, por um buraco na cerca, a outra segue. Ovelha é um negócio interessante, tem hora que é obrigado você botar cambão na ovelha. Você coloca o cambão porque ela vai passar na cerca, digamos aquelas mais inteligentes, né?
Tem aquelas ovelhas mais inteligentes, mais espertas que querem passar e você bota o cambão nela e ela não passa. E a Bíblia tem uma questão interessante, estranha até. Quando um pastor tinha uma ovelha dessa natureza, o pastor quebrava a perna dela. Olha que, olhando assim parece difícil, mas ele fazia isso para preservar a ovelha. Então neste ponto nós vamos ver proteção, direção e provisão. O pastor tem que levar a ovelha para pasto bom. Vamos deixar que o próprio ponto vai falar por si. O primeiro item do segundo ponto diz, o segundo ponto diz as necessidades da ovelha. O primeiro item diz necessidade de proteção. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor, que é Deus, poderia lhe proteger. Irmãos, nós vivemos uma ilusão de que nós temos as coisas. Presta atenção. Tudo que nós temos é o Estado quem concede que nós tenhamos. Inclusive, agora nós estamos na nossa cidade, do Brasil inteiro, né? No estado também da Bahia e aqui em nossa cidade, Luiz Eduardo Magalhães, nós estamos vivendo sob a força, a égide de decretos municipais. O prefeito municipal percebeu as necessidades e está tomando alguns decretos, inclusive muito bem acertados, porque tem auxiliado a nossa região. No momento, paralisou tudo, no outro momento voltou parte do comércio a funcionar e assim tem tomado as acertadas medidas. O governo do estado do mesmo jeito e o governo federal do mesmo jeito. Mas é o governo quem determina. Comércios, por exemplo, não poderão abrir aqui em nossa cidade sábado e domingo, porque é o momento de maior aglomeração de pessoas. Então, é o governo quem determina o que fazer. Do mesmo jeito, tudo que nós temos, assim como o governo, é Deus. É Deus quem permite que nós tenhamos. Sabe a visão? É Deus quem permite que você tenha. Ontem, por exemplo, eu não me senti bem, passei a tarde de cama. Por quê? Porque é Deus que dá a saúde. Então, agora imagine você julgar-se por si só pela força do teu braço, você julgar que é você quem está fazendo, que é você quem está conseguindo, você julgar que é por causa da tua capacidade, que é por causa da tua oratória, que é por causa do teu poder financeiro, que é por causa da tua força física. Não é. Nada disso faz com que você seja próspero. Quem te dá a prosperidade é Deus. Ele é o pastor que te dá a necessária proteção. É Deus quem afasta da tua casa o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador. É Deus quem afasta. É Deus quem te livra dos acidentes. É Deus quem faz o teu coração continuar batendo para no dia seguinte você poder mais uma vez estar vivo. É Deus quem faz com que o sol venha para justos e injustos, que a chuva venha para justos e injustos. É Deus quem faz com que na tua casa tenha comida. Então não adianta arrogar-se na posição de que você é alguma coisa, porque não é. O que diria do próprio grande Davi? Morreu, acabou tudo. O que diria de Salomão, seu filho, que nunca viu-se tanta riqueza em Israel como nos dias de Salomão? O que diria do grande Nabucodonosor, que já passou também? E assim são todos os homens que se julgam grandes. Alexandre o Grande, com 33 anos, morreu, gente. Eu sou mais velho que Alexandre o Grande. Vocês estão entendendo? Então, enquanto você não entender que você é ovelha e que Deus é Senhor, que Deus é pastor, que é Ele quem te protege e te dá toda a direção, você não vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que Ele tem deixado para você, não, meu irmão. Não é o carro novo, não é a beleza, não é não é nada disso, é Deus. Ponto final. Se Deus resolver tirar a vida do rico, Ele vai tirar. Se Deus resolver tirar a vida do lutador de MMA, homens fortes, Ele vai tirar. O que dizer dos gladiadores lá do Coliseu Romano, lá antes da Idade Média? O que dizer deles? Então entenda que tudo que você tem é porque Deus é o pastor e te protege. E deve ser assim. Você deve buscar a proteção deste Supremo Pastor. Vamos à frente. Segundo item, o segundo ponto diz a necessidade da ovelha. Estou repetindo para você não esquecer. O segundo item diz necessidade de direção. Já vimos a necessidade de proteção, agora a necessidade de direção. As ovelhas não possuem uma visão apurada. Assim desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Ovelha é como uma criança. Não tem um foco, não tem um objetivo, não tem um caminho direto para onde ir.
Ovelha está aqui onde ela acha pasto, ela baixa a cabeça e vai comendo, e viu um pasto do lado, ela come, viu do outro, daqui a pouco ela está 200, 300 metros fora do rebanho. E se brincar, ela vai e chega na beira do abismo e ela cai no abismo e não vê. Ela não percebe que está chegando no abismo. Ela vai comendo, ela fica do lado do seu algoz, do lado de uma fera que vai tirar-lhe a vida, mas ela não percebe. Do mesmo jeito, meu irmão, fazendo uma aplicação, e agora eu chamo a atenção de você que é pastor, do mesmo jeito são os crentes na igreja. Você que é pastor, como diz o meu pastor José Carlos, a visão está na cabeça. A visão está na cabeça. Se você é o cabeça dali da igreja, que o cabeça da igreja é Cristo, mas daquela congregação é você, o líder é você. Você deve se atentar ao fato que pode ser que alguma ovelha tua está se desgarrando aos poucos, se desgarrando, e você precisa redirecioná-las. É você quem chama a ovelha, tal pastor, tal ovelha. É você quem a chama para que ela volte ao seu local de origem. E quer saber qual é o local de origem? O local de origem é fazendo orações matutinas, que isso tem estado escasso, é participando de vigílias. O local de origem é sendo aluno da escola bíblica dominical. O local de origem é praticando de jejuns e consagrações. O local de origem é participando dos cultos de ensino, dos círculos de oração, dos cultos de libertação. O nome libertação é um pouco assim discriminado, mas culto de libertação. Participando dos cultos públicos, participando dos evangelhos. É este o local de origem. Agora, infelizmente, as ovelhas têm andado por aí buscando fast food, comida rápida, comida pronta. Homens que trazem somente a força da oratória e não trazem a responsabilidade com os atos, com a fala, dos seus atos correspondentes às suas falas. Então você tem que cuidar da direção da sua ovelha, para onde sua ovelha está se direcionando. E às vezes até na própria igreja. Na própria igreja. Tem coisa que ela vai pegando rumo assim, se você não frear e puxar de volta, a dificuldade, o problema está anunciado. Vamos ao terceiro item do segundo ponto. O segundo ponto, repetindo, diz as necessidades da ovelha. O terceiro item diz necessidade de provisão. Já vimos proteção, direção e agora provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas. Precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Pasto verdejante fala de comida boa. Pasto verdejante fala de comida farta. Orlando Nascimento, seja bem-vindo, Orlando, tudo bem contigo? Pasto verdejante fala de comida na hora certa. Logo, não adianta dar para as ovelhas, Israel Ferreira Nobre. Oi Israel, como é que você está? Tudo bem? Um abraço aí. Não adianta dar para as ovelhas comida requentada. Inclusive eu acho que foi o Israel que eu vi essa semana fazendo uma crítica numa rede social aos procedimentos de alguns pastores. Isso aí é uma pura verdade. O pastor, já que ele se dedicou àquilo, ele tem que aprimorar a sua vida naquele sentido. Palavras devem ser palavras sinceras, devem ser palavras de conhecimento, devem ser palavras com unção. A Bíblia ela é um manancial de pasto muito vasto para a igreja, para as ovelhas do Senhor. Agora é necessário que o pastor com antecedência vá olhar o pasto. Primeiro, para o pastor levar a ovelha para um pasto, ele tem que ir lá olhar o pasto. Ele vai olhar e vai ver se está bom. Se o pasto estiver bom, ele solta as ovelhas. Como é que um pastor não se prepara para trazer o ensino às ovelhas com antecedência? Como é que muitos arrogam-se na ignorância de dizer sou pastor, mas não estuda a palavra de Deus, não ora, não se consagra? Então, meu irmão, se você se determinou a ser pastor, você tem que estudar. Olha, eu sou advogado. Eu não posso me dar o luxo de defender um cliente sem estudar o caso dele. Eu não posso me dar o luxo de ir a uma audiência perante um magistrado, perante um membro do Ministério Público, do parquê, ou até de um outro colega advogado, sem que eu esteja preparado. Não haverá paridade de armas. Alguém vai dizer alguma coisa que eu vou ficar à mercê. Eu preciso ir preparado não só com conhecimento deontológico, não só com conhecimento do caso, não só com a minha experiência, mas até aberto para qualquer coisa que surja na hora, porque alguém poderá naquele momento ali trazer uma novidade, eu tenho que agir. E como é que um pastor de ovelha não está atento ao que está acontecendo?
As seitas estão por aí anunciando suas heresias e as ovelhas estão comendo essas heresias. Vez por outra eu recebo aqui mensagem de algum irmão que quer que eu explique tal coisa. Aí eu pergunto, mas teu pastor nunca falou sobre isso? Não, ele nem conhece. Então, meu irmão, a minha dica aqui neste momento é que os pastores cuidem da provisão das suas ovelhas. Ovelha, como diz o terceiro item do segundo ponto, necessita de provisão. Vamos à frente. Terceiro ponto, e nós já começamos a encerrar. O primeiro ponto, nós falamos sobre... só um instante. Primeiro ponto, nós falamos sobre o pastor e suas ações. O segundo ponto, nós falamos das necessidades da ovelha. E neste terceiro ponto agora falaremos sobre Cristo, o Supremo Bom Pastor. Então nós vamos agora adentrar num ponto importantíssimo da nossa lição. Cristo, o Supremo Bom Pastor. Em João capítulo 10, no versículo 11, está escrito: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Inclusive, se você ler na Bíblia Sagrada os Salmos 22, você vai ver que é um salmo que fala do sacrifício vicário de Cristo na cruz, o 22. Aí no 23 você já entra entendendo que é o Senhor quem tem relação com aquela morte na cruz. Quando você vai para o Novo Testamento, Jesus se apresenta como esse pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele explica a diferença do mercenário e do bom pastor e diz: o mercenário foge, o pastor das ovelhas morre por elas. Então nós vamos entender que Cristo é o nosso bom pastor. O primeiro item do terceiro ponto que diz Cristo, o Supremo Bom Pastor, o primeiro item diz: dá a vida pelas ovelhas. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue dos mercenários e do ladrão. Meus irmãos, igreja não é propriedade de ninguém. Tati Moraes Furtado, a Tati sempre acompanha a gente aqui na live da Escola Dominical. Seja bem-vinda, viu? Do Preparando-se para EBD. Seja bem-vinda, viu, Tati? Igreja não é propriedade de pastor nenhum. Não é propriedade, não é propriedade, não é propriedade. A igreja é de Cristo. De repente, algum pastor aí pode ser dono de um templo, pode ser dono de um som, como já aconteceu aqui na nossa cidade, de algum pastor procurar outro pastor e dizer bem assim: quero te vender uma igreja. Ela tem som, tem cadeira, tem isso, tem aquilo, e vai junto com 40 crentes. Parece vergonha, parece mentira isso, mas é verdade. E o pastor chegou e disse: rapaz, você não tem vergonha na cara não, você está querendo me vender os crentes da igreja? Crie vergonha na cara, quero não. Então, infelizmente, alguns acham que são donos. Sou dono da igreja, o cara pode explorar, porque o pastor, ele cuida da ovelha e ele pode colher a lã da ovelha. Ele se beneficia da lã, da carne, da gordura, do couro, ele se beneficia de tudo. Mas para isso ele tem que criar a ovelha, ele tem que cuidar do rebanho. Aí vem as consequências, que são as benesses do rebanho. Agora muitos, eu vou até usar uma expressão pesada aqui, que não tem coragem de trabalhar e também não foram chamados para aquilo, só basta você olhar na cara que você vê que ele não tem aptidão para aquilo, se coloca na condição de pastor e faz o que é possível para assumir uma igreja, para estar na frente da igreja. Quando você vai para Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. E a prova de que eu sou um bom pastor, João capítulo 10, versículo 11, é que eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele deu. Jesus não teve usurpação, nem ser igual a Deus. Imagine querer explorar um rebanho. Não, Jesus disse: para o rebanho eu dou a minha vida, para que o meu rebanho tenha vida. É diferente. Aí aqui diz: ao afirmar que é o bom pastor, Jesus se distingue dos mercenários e do ladrão, do mercenário e do ladrão, porque tem gente por aí que é mercenário e tem gente por aí que é ladrão. Então eu não vou entrar no mérito não. De vez em quando vem uns abençoados aí visitar a gente, uns tal de itinerantes, e o camarada traz uma caneta, que eu não tenho nenhuma caneta aqui próximo. Ele traz uma caneta e essa caneta é para obra missionária, e essa caneta é R$10. Ô meu irmão, cria vergonha na cara e vai com a tua caneta para lá.
É como se a gente fosse besta. Então é o momento de nós entendermos que nós temos que confiar nossa vida em Deus. E também vou fazer uma crítica aqui a muitas ovelhas. O pastor está cuidando dela todo dia, o pastor está orando por ela. Meu pastor, por exemplo, manda mensagem de madrugada: eu estou orando por você. Isso é bom, chega a dar um alívio. A gente vê o pastor batalhando pela ovelha, o pastor fala, consagra, prega, a ovelha não acredita. Aí vem um camarada de fora, que ninguém nem sabe a origem, o camarada traz um negócio lá, a ovelha, mas acredita nele. Não é assim, meu irmão. Você deve ouvir porque você tem 2 ouvidos, tá bom? Agora, primeiro você tem que pensar, raciocinar, identificar se aquilo ali realmente está acontecendo ou não. Cuidado que você deve ficar ligado ao seu pastor e, como diz aqui, ao nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto do terceiro item diz: relacionamento com as ovelhas. No primeiro nós temos dar a vida pelas ovelhas, no segundo, Jesus, o supremo bom pastor, se relaciona com as ovelhas. João 10,14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Você, como ovelha de Cristo, você que tem a mente de Cristo, você sabe quando é Deus quem está falando. Você sabe. Diferente de alguns que vêm e pegam um negócio muito mecanizado e prega. Você entende que aquilo ali não está passando do mero raciocínio. Paulo diz que nunca usou de conhecimento da sabedoria humana, mas da graça divina. Você sabe a diferença. Sendo assim, quando Deus fala, você entende. Tem uma dinâmica muito interessante aí no YouTube de Dr. Felipe Mellin, meu secretário de saúde, homem em quem eu tenho falado muito nos últimos dias, porque está na peleja na nossa cidade aí, nos defendendo desse novo coronavírus, o Covid-19. Conte comigo para tudo que for preciso, viu, doutor Felipe? Fiz referência indireta ao senhor nesse instante quando falei dos embates aí do senhor e do nosso prefeito, garantindo, preservando a nossa cidade. Continue firme que nós estamos junto com vocês. Estamos aqui fazendo uma live da Escola Bíblica Dominical e estamos falando sobre o livro dos Salmos. Eu já estou quase encerrando. Seria um prazer ter o senhor comigo aí desde o princípio, tá? Fique com Deus. Então, nessa questão do relacionamento com as ovelhas, Deus fala e as ovelhas o ouvem. Tem um vídeo aí no YouTube onde algumas pessoas fazem uma experiência. As ovelhas estão no pasto e eles então chamam as ovelhas. Um vai lá e chama, a ovelha não vem. Outro vai lá e chama, a ovelha também não vem. Aí o pastor aparece e chama. E é interessante que as ovelhas vêm todas. Isto para dizer que você sabe quando Deus fala contigo. Você deve ouvir e entender a voz do sumo pastor. Você deve ouvir e entender, porque ele se relaciona contigo. O deísmo é uma tendência filosófica teológico-filosófica, que diz que Deus criou o mundo e o mundo agora vive por si, é o tal do motor imóvel. Deus então foi embora e não teve mais relacionamento com o seu povo, mas é mentira. Desde a criação do mundo, pela Bíblia Sagrada, nós temos que Deus sempre se relacionou com os seus. E ele até, na pessoa de Jesus Cristo, pois Hebreus vai dizer que ele se revelou em Jesus Cristo, ele até se preocupa com aquilo como nós o vemos. Ele chegou num dado momento e disse, Jesus disse: o que estão dizendo a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? Aí os discípulos dizem, dizem que tu és um dos profetas, dizem que tu és Elias, tal. Ele disse, e vocês? O que vocês dizem? Logo, Deus tem interesse em saber o que nós pensamos a seu respeito. E aí onde entra a questão do relacionamento com o pastor, porque o pastor vai nos ensinar o conceito correto, certo? Vamos ao próximo aí para nós encerrarmos. Terceiro item do terceiro ponto. Outras ovelhas para o aprisco. O ponto diz, Cristo, o supremo pastor. E o terceiro item diz, outras ovelhas para o aprisco. As ovelhas de Cristo não se restringiriam aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios e Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Logo, eu e você que estamos em outro continente, do outro lado do oceano, eu digo baseado na Ásia, baseado lá onde iniciou a Bíblia Sagrada, onde iniciou a história de Jesus Cristo, nós gentios, nós somos
também ovelhas deste mesmo aprisco, desde que nós o aceitemos como nosso sumo pastor, nós o aceitemos como nosso Senhor. Então, nesta live, neste preparando-se para a EBD, você já percebe que há necessidade de você, meu interlocutor, entender que Deus está acima de tudo. Deus está acima até do Covid-19, do coronavírus. Teve uma mulher aí que disse que viu um coronavírus andando no meio da casa e ela pegou a vassoura e matou aquele bicho, não aconteceu nada com ela. É um pouquinho menor do que aquilo que ela viu, né? Que certamente é um pouquinho menor. Deus não nivela ninguém por cima, porque por cima só tem Ele, agora por baixo, e Deus nos mostra que por um pequeno vírus, uma coisa invisível, ele pode causar um grande estrago no mundo inteiro. Sendo assim, confie em Deus, Ele pode tudo. O Senhor dos Exércitos, outro salmo, é o nosso refúgio, certo? Vamos então à nossa conclusão. Que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas do seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção e proteção, que faltou aqui, né? Então, Deus te abençoe. Domingo pela manhã, não perca a live que o pastor fará ao vivo, provavelmente eu a transmitirei aqui no Facebook também, e continue firme. Esses momentos agora não são momentos para enfraquecer a igreja, pelo contrário, é momento para fortalecer a igreja, porque você em casa busca conteúdo, você em casa busca a presença de Deus, e quando tudo isso passar, a gente vai na igreja e extrapola a nossa alegria na presença dele, porque ele é o Senhor das nossas vidas. A paz do Senhor, um abraço a todos e até a próxima live, assim querendo Deus.